Meu nome é Sandra Bacani. Hoje eu vou falar sobre a falta de tempo e a alimentação saudável. Se você quiser convidar outra pessoa, fique à vontade, pode compartilhar, tá? Vou esperar chegar mais algumas pessoas e eu já começo, tá? Bem, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou fazer uma breve introdução aqui. Então, como eu disse, meu nome é Sandra Bacani e hoje eu vou falar sobre a falta de tempo e alimentação saudável, né? Eu costumo ouvir muitas perguntas do tipo: como que você consegue ter tempo para tudo isso? Né? Como que você faz tudo isso? Onde que você arruma tempo para isso? Ou afirmações do tipo: nossa, você faz tudo isso, com aquela sensação de espanto, né? Então eu achei apropriado falar sobre esse tema hoje, porque eu acredito que talvez isso possa contribuir com você ou com aquela pessoa que esteja passando por um processo de transformação alimentar, de mudança alimentar, né? E de repente se vê naufragando na falta de tempo, né? Não encontra tempo para de fato implementar isso na vida delas ou na casa delas, né? E como eu consegui fazer isso aqui na minha casa, em meio a tantas atividades, né, que uma mãe, uma esposa, uma filha, né, uma pessoa que trabalha fora consegue conseguir implementar isso na minha casa. Então eu espero que você continue acompanhando e convide aí outras pessoas, tá? Tá chegando mais gente. Então, bem, a falta de tempo, ela é um obstáculo muito forte na nossa vida para várias coisas, né? E é muito comum a gente ouvir a frase: eu não tenho tempo. Quantas vezes nós já não nos pegamos falando isso, né? Eu não tenho tempo para isso, eu não tive tempo. Eu sou dona de falar isso, eu vivo falando isso, né? Apesar das pessoas acharem que eu tenho muito tempo, né? Que eu faço coisas incríveis demais, de muitas coisas na minha agenda, mas eu também me sinto sem tempo. A gente sempre acha que pode fazer mais, né? Que poderia fazer mais. E assim, eu enxerguei aqui para falar hoje 4 maneiras, né, que roubam o nosso tempo. Então, se você quiser participar, divide aí, pode fazer a sua pergunta, se você quiser perguntar, ou pode participar, compartilhar suas experiências, divide aí, chama outras pessoas para essa live, se você se sentir à vontade para isso, tá? Então, você se identifica com essa pessoa que é sem tempo? Você se identifica como uma pessoa sem tempo? Né? Então, se você se identifica, eu te chamo para uma reflexão, né? Fique até o final e compartilhe aí com outras pessoas. Então, vamos lá. A primeira maneira, né, que eu identifico como que essa falta de tempo se instala na nossa vida é a falta de priorização do mais importante. Muitas vezes a gente esquece daquilo que é importante e faz diversas coisas por estar acostumado a fazer aquilo, né? A gente não para pensar. Então, faz uma análise da sua rotina, né, das suas atividades e veja como que você está ocupando o seu tempo. Elenque essas atividades, né, essas tarefinhas do dia a dia, esses penduricalhos do dia a dia aí da semana que você faz, elenca, faça uma avaliação. Se você fizer isso, você vai descobrir que muitas coisas que você faz, muitas atividades, você não precisaria estar fazendo. Você poderia delegar para alguém, por exemplo, né? Eu, por exemplo, deleguei algumas coisas. Eu consegui delegar, né? Eu consegui ser menos centralizadora, ser menos perfeccionista e descentralizar algumas atividades do meu dia a dia. Rotinas básicas do meu dia a dia, eu consegui fazer isso.
Você pode também identificar que tem atividades que você pode dividir com outras pessoas da casa. Às vezes é muito difícil a gente dividir, né, as atividades. Às vezes a gente quer abraçar tudo, principalmente as mães, elas querem fazer tudo. As mães, esposas, acabam pegando uma grande parte das atividades da casa e tem dificuldades em dividir. Aqui em casa eu consegui dividir. Eu divido com meu marido muitas atividades e isso faz com que eu tenha muito tempo para fazer outras coisas, né? Tempo para me dedicar a uma alimentação mais saudável, tempo para eu me dedicar a uma horta, que eu adoro plantas, adoro horta. Então eu tenho mais tempo para essas outras atividades que me dão prazer. Então a nossa atividade aqui de casa é muito bem dividida. Meu esposo me ajuda de forma justa, né? No começo não era tão assim, mas a gente vai trabalhando, vai conquistando isso aos poucos e até que você sente que está justo, que está ideal, né? Isso é um tema até para outra live. Quem sabe no futuro eu não venha falar sobre isso, né? Porque eu sei que tem muitas mulheres aí que precisam de um pouco mais de apoio da família, do marido, e é bem difícil conseguir isso. Pode ser que você verifique nessa sua lista de atividades que algumas você não precisa delas, que você pode eliminar elas da sua vida. Eu, por exemplo, eu descobri que eu não precisava passar roupa, né? Isso era um trabalho enorme aqui na minha rotina de casa, que me ocupava um tempão, e eu consegui eliminar isso da minha vida. Então eu mudei a forma, eu fiquei pensando como que eu vou fazer isso, tá me tomando muito tempo. E verifiquei que eu posso viver sem passar roupa, é só eu cuidar mais do jeito de lavar a roupa, de estender a roupa e já pego e já dobro, né? Assim que sai do varal eu já dobro essa roupa e não fica praticamente nenhuma roupa para passar, exceto uma ou outra ali, mas é muito insignificante, né? Não vai tomar o meu tempo livre. Então faça esse exercício, né? De ver o que é mais importante na sua vida, ver o que é prioridade, o que realmente você precisa fazer e você vai com certeza conseguir mais tempo depois de fazer isso e fazer uma avaliação. A segunda maneira que eu vejo assim como uma situação que rouba o nosso tempo, e é muito comum hoje, é o desequilíbrio entre o esforço e o prêmio. O que é isso, né? Hoje em dia a gente tem muitas atividades, né? A gente trabalha fora, a gente tem que se capacitar, tem que fazer atividade física, tem que fazer um monte de coisa. Os filhos também têm agenda lotada. Então pais e filhos têm agenda lotadas. E quando chega em casa no final do dia, a gente quer um descanso, a gente quer uma compensação por esse esforço, né? A gente quer uma dose de prazer diário, a gente quer se premiar por esse esforço, né? Afinal de contas, nós nos dedicamos, nos trabalhamos e tá certo, a gente é merecedor desse descanso, a gente precisa desse descanso, né? Só que muitas vezes esse descanso ele é desproporcional àquilo que necessitamos. Muitas vezes a gente exagera nesse descanso, né? Nessa caixinha do nada. E quando a gente vê, a gente já passou horas na frente da televisão, já tá maratonando uma série da Netflix, né? Tá ali horas nas redes sociais acompanhando vida de não sei quem, que não vai te agregar nada, né? Ou então, de repente, a gente prefere enfiar a cara no doce, né? O meu prazer diário é chegar em casa e comer um doce, né? Pra tirar todo aquele estresse, daquela correria, né? Do dia a dia. E acaba partindo para esse lado da alimentação, da má alimentação, né? Doces e guloseimas, sorvetes. Então, assim, fique vigilante, né, com relação a isso. Verifique se há esse desequilíbrio na sua vida, né? Se realmente você precisa desse prêmio naquele momento, né? Esse prêmio poderia ser mais curtinho, poderia ser adiado, poderia, né, de repente nem ter esse prêmio, você poderia substituir esse prêmio por uma outra coisa, né? De repente
uma atividade junto com as crianças, chamar eles para pular a corda, para brincar de alguma coisa, né? Dar uma volta com o marido, conversar, sei lá. Há muitas outras formas também de ter prazer, de ter essa compensação do esforço e que vai também trazer um benefício maior para a sua vida, para a sua família. Então fique vigilante com relação a isso. A terceira forma que eu vejo como roubadora do nosso tempo é a procrastinação. Hoje é muito comum a gente procrastinar, né? A procrastinação, ela tá assim o tempo inteiro em cima da gente. E o que é procrastinar? Eu vejo a procrastinação como o enrolar, o adiar para amanhã, adiar para outro dia, alguma coisa que é importante na nossa vida. Então eu estou adiando algo que é importante, que eu reconheço como necessário na minha vida. Que inclusive até outras pessoas já disseram que é importante, por exemplo, o médico falou que eu preciso parar de fumar, senão eu vou infartar, eu vou morrer, mas eu não consigo parar. Então é adiar algo que é importante, que a gente sabe, reconhece como necessário na nossa vida, e na ilusão de que no futuro, né, ou outro dia, a gente vai ter condições mais favoráveis para fazer aquilo, em troca de um bem-estar imediato. Eu adio o início da minha atividade física para segunda-feira, porque hoje, poxa, eu cheguei tão cansado, né? Eu mereço esse descanso hoje, vamos deixar para segunda-feira. Segunda-feira eu vou estar no gás, né? Eu vou para academia e vou fazer isso e vou fazer aquilo. Aí chega segunda-feira, você não foi para academia. Você não foi para academia, você não começou aquela dieta que você estava se programando, as condições não foram de novo favoráveis. E aí você se sente culpado. E aí você começa a ficar ansioso e começa a ficar estressado, né? Então a procrastinação, ela é tudo isso. E ela é um problema na nossa vida. Ela é um problema de saúde. A procrastinação traz esses sentimentos de culpa, de ansiedade, de estresse. Então fique atento a isso, né? O que você está procrastinando na sua vida? Me diga aí se tem alguém que é procrastinador. Se tiver, escreve aí nos comentários. Eu quero saber. Eu quero saber se tem algum procrastinador aqui que está ouvindo essa mensagem aqui hoje. Se identificou, se reconhece como procrastinador. Escreve aí. Todos nós procrastinamos, gente, por várias razões, né? Às vezes, aquilo que a gente está adiando não está na nossa lista de prioridades. Peraí, deixa eu tirar minha cachorrinha aqui. Vai pra lá. Vai pra lá, neguinha. Às vezes, aquilo que a gente está procrastinando não está na nossa lista de prioridades, né? A gente tem uma lista, né? Aqui, aqui e aqui. Às vezes ela não está aqui em cima, ela está aqui no meio ou mais aqui embaixo. Então a gente vai enrolando, vai adiando, né? Ou então por comodismo, por querer continuar na zona de conforto, né? É tão difícil sair dessa situação que a gente já está encaixado ali, já está acostumado. E aí a gente continua adiando, né? Eu queria ter um corpo mais bonito, por exemplo. Eu queria viajar o mundo, eu queria falar inglês, sei lá, seja lá o que você gostaria de fazer e está enrolando, né? Existem muitas razões para isso. Às vezes é uma dificuldade financeira, né? E as dificuldades financeiras a gente tem que enxergar como oportunidades, nunca como um obstáculo. Na verdade, tudo isso aqui são oportunidades para você superar essas dificuldades, esse obstáculo da falta de tempo, da procrastinação. Problemas emocionais ou de saúde também nos levam a procrastinar, né? O medo, a insegurança. Eu, por exemplo, eu sou procrastinadora. Eu sempre procrastino algo. Eu vou dizer para vocês o que é. E aí, alguém já escreveu? Sim. Eu tenho muito medo de falar. Eu sou muito tímida. Eu não gosto de me expor. E estar aqui falando com vocês hoje, eu precisei mover montanhas, eu precisei escalar
o Monte Everest para chegar até aqui e falar com vocês. Eu fico enrolando, eu fico adiando, eu sinto dentro de mim que eu preciso fazer isso, eu reconheço que isso é importante para mim, mas eu fico enrolando porque eu sou muito tímida. Eu não gosto de me expor, eu não gosto de falar, eu não tenho essa habilidade do falar muito desenvolvida. Eu sou aquela pessoa de fazer, entendeu? Sempre calada, quieta e fazendo alguma coisa. Eu sou essa pessoa. Então falar aqui para vocês é muito difícil para mim. Então eu enrolo o máximo que eu posso. Mas eu reconheço que isso é importante para mim. Falar sobre alimentação saudável é algo muito importante para mim. Isso grita dentro de mim. E eu tenho que deixar esse som sair para fora. Quando eu vejo crianças obesas, crianças com problemas de saúde, com colesterol alterado, gordinhas, mas desnutridas, né, com problemas de diabetes, isso me dói demais. Nossa, isso me dói demais porque está nas nossas mãos alimentar essas crianças, né? Elas não trabalham fora, não vão lá e compram o que elas querem comer. Gente, somos nós que damos o que elas vão comer. Somos nós que compramos. Somos nós que fazemos e colocamos na mesa para elas. Né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Nós somos responsáveis por elas. Os pais, os adultos são responsáveis pelas crianças. A gente precisa criar essa consciência nas crianças, introduzir alimentos saudáveis, mais nutritivos para as crianças. Então isso me chama para vir aqui e superar esse medo de falar, porque eu sei que isso pode gerar valor para outras pessoas, né? Pode ajudar outras pessoas que estão passando por situações semelhantes, né? Ou por problema de doença celíaca, por ter intolerância à lactose, ou por ter crianças que não conseguem se alimentar muito bem. Eu tive muita dificuldade com meu filho mais novo na introdução alimentar dele, mas graças a Deus isso está sendo superado. Ele se alimenta super bem hoje em dia. É claro que é sempre preciso um pouco de esforço, né? Um pouco de criatividade, um pouco de diversidade na alimentação dele, mas tá dando certo. E isso para mim é muito bom. Então, assim, a procrastinação ela gera esses sentimentos e a gente tem que tomar muito cuidado porque isso é um problema de saúde, né? Às vezes a gente sai, vai para uma festinha, come algo que a gente sabe que não deveria, né? Tipo, sei lá, um salgadinho, um refrigerante, um bolo de aniversário, tem leite ali, tem glúten, tem coisa que vai te fazer mal, você se sente mal depois. E depois você fala, nossa, por que eu comi aquilo, né? Tô passando mal, da próxima vez não vou mais comer aquilo, né? Por que eu fiquei... E fica aquele sentimento de culpa. Observa, né, se isso não acontece com você. Isso é procrastinar, isso é enrolar, isso daí não traz sentimentos bons, né? Isso acaba causando um problema de saúde no futuro, porque isso vai se repetindo. Então tome atitude, tenha atitude, reconheça se você é uma pessoa procrastinadora e comece a agir. A quarta maneira de ter menos tempo, né, da gente instalar a falta de tempo na nossa vida é a desorganização. A desordem, a falta de planejamento diário, semanal, trazem muito desconforto, nos levam à deriva, a gente fica sem rumo, não sabe o que vai fazer primeiro, começa uma atividade e não termina, né? Fica tudo pela metade. Quando olha para trás, o que eu fiz? Nossa, eu me ocupei o dia inteiro, fiz tanta coisa e não fiz nada, não consegui concluir nada. É aquela pessoa que sempre começa e não termina, nunca sabe direito o que está fazendo. Então você se identifica com uma pessoa desorganizada? Eu sou um pouquinho desorganizada, eu confesso. Eu tenho um pouco de desordem na minha vida e eu tento controlar isso. Como que muda isso, né? Como que para de ser uma pessoa procrastinadora? Como que a gente consegue ser um pouco mais organizado? Para os procrastinadores, a primeira coisa é reconhecer que você é procrastinador, que você está enrolando, que você está adiando, né? Que você quer o bem-estar imediato. Então reconheça que você é procrastinador e estabeleça pequenas e possíveis metas.
Por exemplo, se a sua meta é melhorar a sua alimentação, por exemplo, eu fiz assim, eu comecei assim, melhorando o meu café da manhã. Então comece pelo café da manhã. Não precisa mudar de uma vez, né? Não, agora eu vou só comer alimentação saudável, não vou comer mais nada que faz mal, mais nada que é má alimentação, 100% alimentação saudável. Vai ser difícil. Primeiro que não é só você em casa, tem outras pessoas na sua família, né? Outros membros. Pode ser que você tenha outros membros na sua casa. Então começa devagar, senão você vai ficar frustrado. Então comece com pequenas metas, né? Comece ali pelo café da manhã, aí depois gradativamente você vai melhorando o seu almoço, o seu lanche, e quando você vê, você tá todo dia comendo bem, todo dia você tá se alimentando de forma adequada, sem culpa, né? E se você tem problemas emocionais ou de saúde, busque ajuda dos profissionais, né? Busque ajuda de especialista. Olha, minha cachorrinha tá aqui, ela não quer sair do meu pé. Porque a gente não precisa carregar tudo sozinho, né? A gente não é um super-herói que precisa aguentar tudo. Então, se você viu que você tem problemas, está passando por problemas e esse problema está te levando a procrastinar, está te levando ao estresse, ansiedade, sentimentos de culpa, busque ajuda de profissionais. Isso vai ajudar muito. Eu já fiz isso várias vezes. Para as pessoas desorganizadas, não tem jeito, tem que adotar a agenda. Eu amo agenda, eu não vivo sem agenda. Então adote agenda. Não tenha vergonha de ter agenda, né? Agenda é ótimo. Eu adoro anotar ali. Eu não preciso colocar tudo na minha cabeça, lista de coisas que eu preciso fazer. Eu coloco no papel. Não preciso ficar gastando meu cérebro com lista de coisas que eu preciso fazer. Então, quando você tem uma agenda, fica tudo mais fácil. Faça uma lista de prioridades. Priorize suas atividades. Elenque e verifique quais são as mais importantes, né? E temporize essas atividades. Estabeleça, de manhã eu vou fazer tal coisa, à tarde isso, à noite aquilo, nessa semana eu vou fazer isso, semana que vem eu vou fazer aquilo. E coloque no papel, coloque na agenda. Isso vai facilitar muito a sua vida. Você vai ver que você vai conseguir aos pouquinhos concluir essas atividades. Se você começou, termine. Certo? Então, essas são as dicas que eu tinha para dar. Essas 4 formas, né, que roubam nosso tempo. Existem muitas outras, mas eu considerei essas mais relevantes e trouxe aqui para compartilhar com vocês. Eu busco, dentro do possível, fazer isso. Então, talvez isso me ajude a ter um pouco mais de tempo, né? E talvez isso possa te ajudar também, né? E assim, para que a gente tenha uma alimentação saudável, para que isso de fato seja real, né, aconteça de forma real e tranquila, não tem jeito, você precisa do apoio da sua família. Conquiste o apoio dos membros da sua casa e aí você decide se você vai preparar esse alimento, se você vai adquirir no mercado, se você vai ensinar outra pessoa a fazer, ou se de repente você vai contratar alguém para fazer, né? Então, assim, a forma como você vai resolver isso são outros 500, entendeu? Você decidiu o que vai implantar e depois você vê como que isso vai acontecer, tá? Porque tem gente que não vai ter tempo mesmo, né? São aquelas pessoas muito ocupadas, que fez análise da rotina e verificou que é muito ocupado, não tem tempo mesmo. Então, de repente, essa pessoa vai contratar alguém para fazer. Ou, de repente, se ela tem tempo, ela vai resolver fazer, não, eu vou começar a implantar alimentação saudável na minha casa e eu vou aprender, eu vou atrás, vou buscar conhecimento. Né? Então, não, minha mãe mora comigo, minha mãe adora cozinhar, minha mãe que vai cozinhar para mim. Isso aqui. Então, superada essa questão da falta de tempo, eu queria deixar registrado aqui que quando a gente vive essa experiência da transformação alimentar, a gente inspira outras pessoas, a gente contagia outras pessoas.
E por que isso acontece? Porque elas veem que isso que está acontecendo é real e é possível, né? Eu estou presenciando a mudança alimentar na vida de algumas pessoas do meu convívio. Uma delas é uma amiga minha, Claudete, e a Claudete está fazendo coisas maravilhosas na casa dela. Ela aprendeu a fazer pães de fermentação natural. Era um desejo muito grande dela aprender a fazer pão. Ela está aprendendo, ela está fazendo, está inventando já receitas. A partir de uma receita que ela aprendeu comigo, ela já está fazendo outras. Ela aprendeu a fazer bolos mais saudáveis e nutritivos. Ela falou: Sandra, eu não aguento mais jogar ingrediente fora. Eu falei: vem aqui que eu te ajudo. Então, isso fez uma grande diferença na vida dela, entendeu? Ela tá super feliz, né? É muito legal você cozinhar e comer aquilo que você cozinhou. É muito bacana, né? Não é só uma questão financeira, é um prazer muito grande fazer isso. Saber que você que fez aquele pão lindo, que seu marido gosta, que as crianças gostam. Tem familiares da Claudete que nem acredita que é ela que está fazendo. Fala: não, eu não acredito, só se você fizer na minha frente para eu acreditar que você que fez esse pão, que você que fez esse bolo. E são alimentos nutritivos que você não encontra no mercado. Isso é muito legal. E fazer parte dessa mudança na vida dela ou na vida de qualquer outra pessoa é muito gratificante. Então isso me motiva a estar aqui falando com vocês. Então era isso. Eu queria dizer também que se você acha que não tem tempo, que sua vida é muito cheia, tem muitas coisas para fazer, a Claudete, ela é mãe de 2 filhos pequenos, ela é esposa, ela tem marido, ela tem pais, inclusive a mãe dela está passando por problemas de saúde bastante grave, ela trabalha fora, é uma pessoa cheia de problema. Eu também tenho 2 filhos, marido, casa para cuidar, trabalho fora. Eu trabalho fora desde os 14 anos, nunca parei de trabalhar, sempre trabalhei fora. Cuido da casa. A gente tem muitos problemas, mas quando a gente quer muito alguma coisa, quando aquilo que você enxerga que aquilo é importante, a gente consegue, né? E eu queria deixar aqui, estou finalizando já, queria deixar aqui essa mensagem positiva, sabe? Que você tenha um olhar positivo para as coisas. Seja positivo, né? As dificuldades, elas vêm na nossa vida justamente para que a gente supere limites, para que a gente nos desenvolva, né? Para que a gente se desenvolva e consiga enxergar aquilo que está sendo... eu enxergo como oportunidade esses obstáculos, esses desafios da vida, né? Descobri que era celíaca, intolerante ao leite. Isso não foi um obstáculo para mim. Na verdade, enxerguei como uma oportunidade, né? De me desenvolver, de aprender, de correr atrás. E isso tem sido maravilhoso na minha vida. Na verdade, tem sido uma bênção, né? Eu estou aprendendo muito com isso. Então, você é mais forte do que você pensa. Tem um gigante aí dentro de você. Alimente esse gigante. Não alimente seus medos e suas fraquezas. Alimente o gigante que está aí dentro. E comece já a mudar a sua alimentação. Tá bom? Essa mensagem que eu tinha aqui para deixar para vocês. Quem quiser mais dicas, pode me seguir. O meu Instagram é Sandra_Bacani. Tá bom? Se alguém tinha alguma pergunta... Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Olha, tem a Adriane aqui, tá falando que procrastina principalmente com relação à alimentação. É bastante difícil isso. A alimentação, as comidas, as guloseimas, os doces, né? Tudo que tem açúcar demais e muito farinhas brancas, o trigo, é viciante, né? Então a gente às vezes acha que aquilo é mais forte que a gente não vai conseguir, mas a gente consegue. A gente é muito forte, a gente nem imagina o tamanho da força que a gente tem dentro da gente. Aqui a Adriane disse que reconheceu. A Camila falou: inspira mesmo, através de você nós vimos que é possível sim se alimentar bem sem gastar horrores, tendo que organizar tempo, casa e filhos. É isso mesmo.
a gente acaba substituindo também algumas atividades, né? Às vezes, todo dia você vai ali na padaria comprar um pão francês. Aí você vai se arrumar, não sei o que, pega seu carro, vai lá, espera o padeiro abrir, atender não sei quem, você compra o pão, volta, traz para a mesa. Você gastou um tempo, uma energia para fazer aquilo. Então gaste tempo fazendo uma alimentação saudável. Às vezes você vai fazer um ovo mexido ali, vai ser muito melhor do que comer um pão, né? Então a gente substitui algumas atividades por outras mais saudáveis, muda os hábitos, né, alimentares. Bom, eu acho que é isso, tá? E fiquem com Deus. Até a próxima. Beijos pra vocês, tá? Tchau, tchau.